Olá, pessoal do CPI Sildimel, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Pessoal, para essa semana nós vamos entrar aí no novo capítulo, capítulo 5 do nosso livro. Gostaria muito que você pegasse esse material, é página 72 do nosso livro-texto. Nós vamos tratar a respeito de tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Bom, eu vou compartilhar a nossa tela aí com vocês para acompanhar a nossa aula. Bom, aqui nós já estamos na nossa aula. Esse capítulo 5 trata sobre tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Em específico, esse assunto trata da lei de Ohms, de maneira geral, tá bom? Lei de Ohms. Para a nossa reflexão, sempre no início de um capítulo, nós abrimos essa discussão, né? Ele fala o seguinte, né? Por que a lâmpada incandescente emite luz quando acionamos um interruptor? Ou seja, nós geramos ali, a partir do momento que nós acendemos, mudamos ali no interruptor, né, de desligado para ligado, ele aciona a corrente, né? Começa a ter a ideia da corrente, né? E aí a luz incandescente ou fluorescente, tanto faz, qualquer tipo de luminosidade, ela vai acender, né? Mas nós vamos aprender a dar uma resposta mais bem elaborada, como eu costumo dizer para você. Então, na introdução desse capítulo, meus alunos, ele fala aí para nós de um conceito que nós já havíamos abordado de maneira indireta nas nossas aulas, que é o conceito de corrente elétrica. Olha só, figura 2, o que ele fala aqui, ó, corrente elétrica. Sempre quando você for ler o texto, observe essas palavrinhas que estão em negrito, que estão em cores diferentes, tá? Figura 2, olha só aqui a figura 2, ó. A figura 2, ele fala representação esquemática do movimento dos elétrons livres em um fio metálico, sujeito a um campo elétrico. Então, olha só, nós temos então aqui um fio, é um fio metálico, né? Geralmente é utilizado o cobre, né? E nós estamos aqui, ele tem uma carga geradora aqui, né? E nós temos aí o vetor sujeito a um campo elétrico, né? Nós temos o campo elétrico e a movimentação aqui dos elétrons, né? Os elétrons livres, os elétrons são negativos, essas setinhas negativas, né? E o campo elétrico é representado pela letrinha E, né? Como nós estudamos, letra E maiúscula, né? Como nós estudamos nos capítulos anteriores. Aqui nós temos o destaque, né? Quando a minha força, então, é positiva, né? A minha carga de prova é positiva, eu tenho um vetor força de repulsão na minha fonte, quando a minha fonte geradora é positiva, e o meu vetor campo elétrico vai seguir o mesmo sentido da minha fonte geradora, das minhas linhas de força, né? De igual modo, nós temos uma carga de prova negativa, se uma fonte geradora é negativa, vai ocorrer a força de atração, e o meu vetor campo elétrico vai agir no sentido ao contrário da minha fonte geradora, né? Porque o vetor campo elétrico vai seguir a orientação da fonte geradora. Beleza? Nós já estudamos anteriormente, né? Olha aqui, na figura 1, ele destaca o seguinte aqui, ó. Cargas elétricas tendem a se movimentar a favor ou contra o sentido do campo elétrico, dependendo do sinal. Então, ele está afirmando aqui para nós que ela pode movimentar contra ou a favor do campo elétrico. Vai depender do sinal, na questão das cargas elétricas, né? Então, na figura 3, os movimentos orientados das cargas elétricas nos condutores metálicos é o que permite o funcionamento de equipamentos elétricos de iluminação das cidades. Foto de Perth, Austrália, 2014. Então, o que vai fazer gerar a luminosidade? É a movimentação dos elétrons, né? No interior dos fios.
que vai fazer com que essas luzes acendam. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Então, olha só. Vamos só observar. Tópico 2, né? Corrente elétrica. O que é corrente elétrica propriamente dita? Então, aqui no tópico 2, ele já vai nos fazer, essa parte que está de fundo verde claro aqui, ele já vai fazer para nós a definição do que é corrente elétrica. Olha só o que ele diz que é corrente elétrica. Corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo. Ao fluxo, não é qualquer fluxo, é um fluxo ordenado. É um fluxo ordenado de elétrons livres. Esses elétrons, alguma coisa causou a movimentação deles e eles estão soltos, livres, em um condutor que tenha um campo elétrico entre suas extremidades. Note, meus alunos, que campo elétrico, ele pode ser um campo elétrico. Então, num fio, professor, num fio lá de energia, tem um campo elétrico? Ele tem. Às vezes não é um campo elétrico tão poderoso assim para a gente tomar choque nele. Agora, se for um fio com uma corrente muito alta, né? Uma carga muito alta que tiver ali, aquela capinha protetora isolante do fio não vai proteger, né? O campo ali, antes de você levar a mão no fio, antes de você encostar, você já vai tomar choque. Né? Então, se for uma voltagem, né? Uma carga muito alta, né? Então vai tomar choque. Então, aquela capa protetora ali no fio, ela protege até uma certa voltagem, né? Já discutimos isso a respeito daqueles alicates que é utilizado pelos eletricistas, né? Que eu já comentei com vocês em aulas anteriores, bem no início lá dos nossos estudos, né? Então, olha só aqui, ó, olha esse caso aqui, o caso A e o caso B. Olha só que situação. Vamos analisar. A figura 4, essa figura aqui, né? Olha só. Representação do movimento desordenado dos elétrons livres de um condutor A e do movimento ordenado dos elétrons livres em um fio condutor cujas extremidades estão ligadas aos polos de uma bateria B. Então, nós vamos ver um caso bem ordenado, caso B, e aqui nós vamos ver um caso desordenado no caso A. Olha só o que aconteceu aqui com o caso desordenado. No caso desordenado, os elétrons ficam parados aqui, né? Não tem um certo sentido, ele não sabe para onde ele vai, né? Agora, o que acontece aqui num caso ordenado? Ó, nós temos uma carga entrando, né? E a movimentação, né? Passando pelo condutor, né? Então, ele está vendo o quê? Fazendo uma movimentação, né? O campo está agindo nesse sentido, né? O campo age nesse sentido. E os elétrons estão movimentando nesse sentido, né? Os elétrons estão aqui, tanto passando pelo fio, os elétrons. Então, sempre vai depender de uma fonte geradora. Também tem uma fonte geradora. No caso aqui, a pilha é uma fonte geradora, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. Na figura 5. Nós temos uma secção, nós temos uma área aqui, né? Foi seccionada, eles fizeram um corte, né? Como se você fizesse um corte ali. O que ele vai falar? Ó? Os elétrons atravessam uma seção reta de um fio em um determinado intervalo de tempo. O que é isso? Na figura 5, os elétrons atravessar uma secção do fio em um determinado intervalo de tempo. Uma secção ali que ele está me dizendo para nós é uma área. Então, eu tenho uma área aqui, ó, eu vou gerar uma área de um círculo, nesse caso, um fio circular, né, um fio em formato arredondado. Então, eu só faço um corte, uma secção desse fio, ele teria como se fosse uma parte circular. E aí eu vou calcular a área dessa secção reta, né? Reta porque eu não fiz um corte, eu fiz um corte de 90 graus. Eu não fiz um corte com a faca cortando como se fosse um corte transversal, é um corte reto, é isso que ele está falando para nós. Então, aí eu formo, se eu corto um corte transversal, eu vou formar uma figura matemática chamada elipse, né? Agora, se eu faço um corte reto, eu vou formar uma figura circular, que é mais fácil eu calcular uma área de um círculo do que calcular uma área de uma elipse. Então, olha só, continuando nos nossos estudos, ele fala o seguinte, ó, pela secção reta do fio
flui determinada quantidade de carga. Há uma variação de carga nessa secção aí, nesse corte, né? Em uma quantidade de intervalo de tempo. Então, em um dado intervalo de tempo, houve uma passagem. Vamos supor, tinha 0, agora passou 1, em 1 segundo. Essa é a pergunta. Agora, olha o que significa isso, afinal. Vou continuar. No sistema internacional, a unidade de medida de intensidade da corrente elétrica é o coulomb, por segundos. Então, no sistema internacional, a unidade de medida de corrente elétrica é coulomb por segundos. Por quê? Porque a carga é dada em coulomb e tempo é segundos. Essa é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional. Contudo, na prática, esse nome na prática é representado como amperes. Ampere ou amperes, né? Quando eu for 1 ampere, eu falo 1 ampere. Quando for 2, é 2 amperes, né? Então, a unidade é amperes. Ampere, né? É representado pela letra maiúscula A. O que é 1 ampere? 1 ampere é 1 coulomb por segundo, né? Então, você pode ver essa notação. Então, o que nós estamos falando aqui? Note, meus alunos, que agora eu vou falar para você da corrente elétrica. Corrente elétrica não é a DDP, que nós estudamos na aula, no capítulo anterior, né? Observe que a DDP lá não é a corrente elétrica. Corrente elétrica, que nós sabemos que chega na nossa tomada, é dada pela diferença de potencial elétrico, tá lembrado? Diferença de potencial elétrico, DDP. Então, essa diferença de potencial elétrico que chega nas nossas tomadas aqui em Goiás, ela é 220. Essa é a diferença de potencial elétrico. Aqui, e a diferença de potencial elétrico é dada em volts, representado pela letra V maiúscula, né? Quando eu falo de corrente elétrica, ela está sendo representada por ampere, e representada pela letra A maiúscula, tá bom? Ou coulombs por segundo, você pode ver essa notação também. Continuando o nosso assunto, nós vamos observar o seguinte, né? Vamos passar essa parte, depois vocês quiserem fazer uma leitura com relação a esse assunto, é muito importante, né? Aqui, como ele cria uma bateria, tá? Ele está mostrando alguns exemplos de bateria, como se cria uma bateria. As baterias aqui são as baterias mais, como que eu posso dizer, mais antigas, né? Hoje não se cria bateria mais desse jeito. A bateria hoje, as baterias hoje são a seco, né? Não é desse tipo de bateria hoje, né? As baterias secas também é aquela pilha, né? A pilha, nós conhecemos, é um exemplo de bateria a seco, né? Aqui nós voltamos à ideia de voltagem, lembrando que voltagem é diferença de potencial elétrico, né? Ou voltagem, diferença de potencial elétrico, é o trabalho pela carga, né? Aqui nós temos uma bateria seca, né? Geralmente as baterias é uma bateria com líquido, você pode ver aqui. Então, nós podemos criar uma bateria em casa? Pode, né? Com um pouco de ácido, né? Com uma plaquinha de cobre, uma plaquinha de zinco, você cria uma bateria, né? Até com um limão, por exemplo, você consegue, né, criar uma bateria. É lógico que é uma bateria com pouquíssima voltagem, né? Mas é possível criar uma bateria. Não precisa ser o ácido propriamente dito, não. É possível criar uma bateria, né? Essa aqui é a bateria seca, nesse caso, ela não tem nada líquido, né? Aqui a bateria ela tem a parte metal, que protege a bateria, né? A parte metálica. Aí tem a parte aí, a barra de carbono, né? Ou grafite ou carvão, né? É um eletrodo positivo, né? Aqui dentro, né? Nós temos uma cápsula de zinco. Nós temos ainda aí, ó, um óxido de manganês, que é essa que está em volta aqui, né? Está envolvendo essa parte de grafite ou carvão, né? Essa barra aqui. Então, esse óxido de manganês vai estar envolvendo. Aí nós temos uma pasta úmida de cloreto de amônia. Ela não está molhada, né? Ela está umedecida, né?
E nós temos aí a parte metálica do negativo, né? A parte metálica do negativo. Aí nós temos aqui, olha só, esse tipo de ligação aqui, esse aqui é chamada ligação em série, né? Quer dizer que é uma atrás da outra, né? E nós vamos ligar essa lâmpada aqui, né? Aí eu coloco a parte positiva na parte positiva da lâmpada e a parte negativa na parte negativa da lâmpada, né? E aí, quando há um fluxo de energia aqui, os elétrons passando por esse caminho, vai acontecer o quê? A lâmpada acende. Por que a lâmpada acende? Porque está havendo uma movimentação dos elétrons nesse sentido, né? Do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Olha só que tanto que é interessante aqui, já que essa pilha está ligada em série. Observe só o que vai acontecer. A maior parte dos equipamentos elétricos que funcionam à base de pilhas comuns utilizam-se mais de uma pilha de 1,5 volts. Então, tem uma pilha de 1,5 e uma pilha de 1,5 volts. Nesses casos, as pilhas são ligadas em série. É isso que nós estamos falando aqui. Série é uma atrás da outra. Isso quer dizer série. Tá? Se eu coloco uma ao lado da outra, é chamada em paralelo. Mas observe o que vai acontecer. Né? Isto é, o polo positivo de uma delas une-se ao polo negativo da outra, e assim por diante, conforme a quantidade necessária de pilhas. Se N pilhas de 1,5 volts forem ligadas em série, a tensão total fornecida ao circuito será N vezes 1,5 volts. Ou seja, eu vou somando as voltagens da pilha. Eu vou somando as voltagens, quando a ligação é em série, né? No circuito da figura 11, que é o que eu mencionei para vocês, a lâmpada é alimentada por uma corrente gerada a partir da diferença de potencial de 3 volts. Então, a partir dessa diferença de potencial que gera aí, a lâmpada vai acender, né? Então, a diferença de potencial é 3 volts. Pois nesse circuito foram ligadas em série duas lâmpadas de 1,5 volts em cada. Então, guarde na memória. As pilhas ligadas em série, né, voltada, a fonte geradora ligada em série, eu vou somar a minha diferença de potencial. Né? Vamos analisar aí algumas questões, uma ou duas questões resolvidas, né, para esse momento. Vamos analisar resolvido 2. Supondo que é possível cortar o número de elétrons, supondo que é possível contar o número de elétrons que passa por uma secção reta de um condutor metálico, submetido a uma diferença de potencial, verifica-se que passaram 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual a intensidade da corrente elétrica que flui nesse condutor? É só nós aplicarmos a aplicação direta da fórmula, né? Nós temos lá que é a corrente elétrica, e corrente elétrica é igual à variação da carga, né? Houve a variação da carga, ele está aqui em número de elétrons, né? Então, eu vou ter que multiplicar por 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. O que é isso aqui? É o valor da carga de cada elétron, né? Observe que aqui, meus alunos, ele falou a quantidade de elétrons. Ele não falou a carga. Aí eu tenho que multiplicar por 1,6, que é a carga elementar de cada elétron, né? A carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, né? E aí eu multiplico por 3,6 vezes 10 elevado a 21, porque eu vou achar a minha carga. Então, a minha carga, que foi passada em 1 minuto, foi de 5,76 centésimos vezes 10 elevado a 2 coulomb. Essa é a variação da carga em 1 minuto. Em 1 minuto, meus alunos, eu tenho que passar para segundo, porque no sistema internacional é segundo. Então, eu vou dividir esse valor, 5,6 vezes 10 elevado a 2 por 60. Eu vou achar aí na minha continha que a corrente, né, que a corrente elétrica é de 9,6 amperes. Né? Beleza?
Meus alunos, para a nossa próxima aula, né, eu vou deixar aí para vocês resolverem essas questões. Questões de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa primeira aula foi a teórica. Na próxima aula, vocês vão responder essas 6 questões aí, conforme as sugestões que estão aqui, né? Como você vai fazer. Você não precisa copiar, né? Eu vou relembrar a vocês, como eu sempre falo. Não precisa copiar a questão, você só coloca qual a página que se refere, né? Aqui é a página 77. Página 77 do nosso livro. Aí você coloca questão que refere, questão 1, questão 2, questão 3, é a questão que você vai responder. Aqui mesmo já menciona, né? Resolva a questão em seu caderno. Então, aqui mesmo no próprio livro já menciona que você deve resolver no seu caderno, tá bom? Como você vai resolver? Conforme está aqui, no exemplo aqui, ó, na solução que está aqui. Observe que ele copia, conforme está aqui, ó, ele copia a parte teórica, né, comentando o que se trata, como deve fazer, e chega na resposta, que é o que ele perguntou aqui, ó. Qual a intensidade da corrente elétrica? Então, ele achou a intensidade da corrente elétrica e pôs aqui para nós aqui a solução, tá bom? No mais, eu me coloco à disposição, no caso de dúvida, pode me chamar no privado, e boa semana de estudo. Até mais.